Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Os agrotóxicos são responsáveis por graves danos ao meio ambiente, à produção de alimentos e à saúde humana. O Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos, com milhares de intoxicações, centenas de mortes e contaminações ambientais. Por tudo isso, o Ministério Público do Rio Grande do Sul integra o Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. E para falar sobre as ações do Fórum, convidamos a Procuradora da República, Suzete Braganholo, e o promotor de Justiça, Daniel Martini. Senhores, quero dizer que é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Eu vou iniciar com a doutora Suzete, que é coordenadora do Fórum, perguntando justamente quando o Fórum foi criado, sua estrutura e suas ações, seus objetivos. Bom, o Fórum foi criado a partir de novembro de 2013 e, conforme o próprio regimento interno já define, é um espaço permanente, plural, de debate das questões relacionadas aos impactos dos agrotóxicos. E, ao mesmo tempo, ele fomenta ações concretas no sentido de reduzir esses impactos. Ele é formado pelos Ministérios Públicos, o Ministério Público Federal, Estadual e do Trabalho, instituições governamentais e não governamentais, entidades da sociedade civil e congregando em torno de 54 instituições que atualmente compõem o Fórum Gaúcho. Então, ele é um espaço que cuida exatamente disso, né, no sentido de reduzir essa nocividade dos agrotóxicos ao meio ambiente, à saúde do trabalhador, do consumidor e da população em geral. E o Fórum Gaúcho, ele atua com comissões temáticas? Sim, atualmente existem 8 comissões temáticas e elas surgem a partir dos temas que vão se formando, que vão surgindo nos debates do Fórum e dos interesses das instituições que compõem o Fórum. Atualmente existem a comissão de pulverização, comissão de regulação, meio ambiente, destinação final dos agrotóxicos e de embalagens, a comissão de audiências públicas, aí o doutor Daniel Martini puder me ajudar. Fiscalização, saúde e educação. Exatamente. Doutor Martini, pelo que eu sei, o senhor coordena uma das mais importantes comissões do Fórum Gaúcho, que é de fiscalização e controle. É muito difícil esse trabalho de fiscalização? Difícil mobilizar todas as instituições que detêm poder de polícia para executar a fiscalização. E esse é um dos grandes méritos do Fórum Gaúcho, Marco Aurélio. Na medida em que a mobilização em torno do Fórum Gaúcho e a comissão de fiscalização, que é integrada pelas entidades públicas que detêm poder de polícia, elas se congregam no Fórum, compartilham as suas demandas, as denúncias que recebem, denúncias de promotores, procuradores da República, da própria sociedade civil. Nós compartilhamos nessa comissão essa demanda e organizamos ações conjuntas. Não que o Fórum em si detenha algum tipo de poder de polícia, evidentemente que não, mas ele congrega as entidades que o detêm, organiza ações conjuntas cooperadas com todos os órgãos de Estado, como deveriam ser as ações de Estado, ações cooperadas com todos os órgãos. Essa comissão, através dos seus componentes, vai a campo, elege determinados alvos, né, onde há essa demanda, vai a campo e realiza ações que geram efeitos nas esferas administrativa, penal e civil. Muitas prisões em flagrante, sob o aspecto criminal, por poluição ambiental, por crime previsto na lei de agrotóxicos, autuações administrativas, inclusive com apreensão
de agrotóxicos. Numa das operações que nós realizamos, só numa das operações foram apreendidos quase 23 mil quilogramas de agrotóxicos ilegais, de alguma maneira, né? Então, o Estado ali presente já adota as medidas administrativas, como a lavratura do auto de infração, a apreensão do produto, dentre outras medidas, além, então, da participação do Ministério Público também, que vai atuar na esfera civil, na questão da reparação do dano civil, seja um dano havido ao meio ambiente, seja um dano ao consumidor ou à saúde da população, instaurando inquérito civil, embargando propriedades, até judicialmente, enfim. A comissão tem esse papel de congregar, mobilizar e atuar. Já que estamos falando em ações, doutor Martini, o senhor tem um balanço do trabalho realizado no ano passado? Como eu disse, nós tivemos 2 grandes operações e outras 3 operações pontuais. Nós tivemos mais de 20 aeronaves agrícolas apreendidas, empresas aeroagrícolas fiscalizadas, mais de 35, quase 30 mil quilos e litros de agrotóxicos apreendidos, quase 2 milhões de reais de multas aplicadas pelo poder público, além de toda a intercorrência que isso gera. Lavratura de prisão em flagrante, numa das ações foram 8 pessoas presas em flagrante por crime ambiental. Então, as ações que são realizadas e os balanços parciais são apenas a ponta do iceberg, porque tudo que vem depois decorre dessas ações. Claro. Dentro desse trabalho de combate aos agrotóxicos, doutora Suzete, o que lhe chama mais atenção, principalmente em termos de impacto, de efeitos à saúde humana? Bom, as informações que são divulgadas, né, no fórum assustam. Então, é uma questão bem complexa, porque em relação aos agrotóxicos existem várias vertentes, né? Como, por exemplo, existem muitos agrotóxicos, existem agrotóxicos hoje que são permitidos no Brasil e que, no nosso entendimento, não deveriam ser mais permitidos, como é o caso, por exemplo, do paraquat, em razão da sua nocividade, e atualmente, né, encontra-se liberado pela Anvisa, está em processo de reavaliação, mas é permitido no Brasil de um modo geral, embora o Rio Grande do Sul já tenha proibido, porém as empresas conseguem via judicial a liberação, como também em relação aos agrotóxicos contrabandeados, é uma outra preocupação. Os agrotóxicos também permitidos e que são utilizados de uma forma totalmente descontrolada, porque os nossos órgãos fiscalizadores muitas vezes não dispõem de servidores suficientes para uma fiscalização rigorosa. A estrutura também muitas vezes é precária. Em termos de legislação também existe muitas vezes um prejuízo. Então, são vários fatores que preocupam. Outra preocupação muito grande é em relação à pulverização aérea, mas também a pulverização terrestre, porque hoje não se tem uma regulamentação em relação à pulverização terrestre. São vários fatores que realmente são alvo de preocupação dentro do fórum e de discussões e proposições. Claro. Por tudo que está sendo dito aqui, esse trabalho do fórum realmente é muito importante para a população. O senhor poderia adiantar alguma estratégia, não só do Fórum Gaúcho, mas também do Ministério Público do Rio Grande do Sul, para o combate ao agrotóxico esse ano? Marco Aurélio, a situação, como a doutora Suzete coloca, é extremamente preocupante. Se nós pudéssemos fazer uma comparação de uso de agrotóxico per capita no Brasil, nós teríamos 5 litros por habitante. E no Rio Grande do Sul ainda mais grave, 8 litros por habitante. Isso não só com o uso regular, mas também o uso inadequado dos agrotóxicos. Nesse sentido,
uma importante estratégia do Fórum Gaúcho e também do Ministério Público, que faz parte do Fórum e fomenta o Fórum, é a realização de audiências públicas em diversos pontos do Estado, diversas audiências públicas. O Fórum vai ao interior do Estado, percorre o interior do Estado, sobretudo aquelas áreas mais críticas no que diz respeito à aplicação de agrotóxicos. O Fórum leva a sua posição e ouve a comunidade e as suas demandas. A partir das proposições da população, do público envolvido, o Fórum se reúne e executa determinadas ações, por exemplo, a proposição, a quem de direito, de algum texto legislativo. Ou surgiu do Fórum, por exemplo, a proposição à ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, a regulamentação desse setor com a inclusão da monitoração em tempo real das aeronaves, para que o poder público tenha conhecimento onde elas estão, que produto estão aplicando, quantas horas de voo, enfim. Essa é uma estratégia importante. E a outra estratégia mais importante, que tem inclusive notabilizado em nível nacional o nosso Fórum Gaúcho, é a atuação da Comissão de Fiscalização. A nossa intenção, nosso projeto, e fizemos na semana anterior a que estamos aqui falando a esse microfone, realizamos mais uma grande ação de fiscalização que culminou de novo na apreensão de agrotóxicos. Então a intenção do Fórum é expandir também a atuação dessa comissão de fiscalização para que o produtor rural, que nós não o temos como vilão, nós compreendemos que a atividade primária é uma atividade importante, indispensável para garantir a alimentação da população que vive no centro urbano, inclusive. Nós não temos o produtor rural como vilão, não, longe disso. Mas ele precisa saber que os órgãos públicos fiscalizam essa atividade, fiscalizam a produção e a aplicação inadequada de agrotóxicos. Ministério Público, por exemplo, tem como estratégia, e Ministério Público Estadual e Federal, adotaram uma recomendação recentemente, ou expediram uma recomendação ao CREA local para regulamentar a emissão de receita agronômica, né? Determinando que o profissional, engenheiro agrônomo ou quem tem esse poder, que realize antes da emissão da receita agronômica uma visita prévia e atual à lavoura para diagnosticar de fato a necessidade daquele agrotóxicos. Então, é um conjunto de medidas, Marco Aurélio, que tanto o Ministério Público Estadual quanto o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e o Fórum Gaúcho adotam, visando combater os impactos dos agrotóxicos ao meio ambiente, à saúde da população e ao consumidor. Claro. Seguindo na questão das audiências públicas, doutora Suzete, como coordenadora do Fórum, como a senhora está sentindo, digamos assim, a participação de instituições, das pessoas, principalmente para garantir a segurança alimentar? Eu tenho percebido que os resultados têm sido bem positivos e inclusive para o Fórum, porque é muito importante essa aproximação da população, porque é uma via de mão dupla. O Fórum está aí para servir a sociedade, e a sociedade também precisa fomentar o Fórum, alimentar de informações, para que nós possamos traçar também as nossas linhas de atuação. Então, as audiências públicas têm possibilitado isso. Eu acho que principalmente essa aproximação com a população. Já foram realizadas cerca de 5 audiências públicas até agora, em várias cidades aí do interior, Pelotas, Ijuí, Encantado, Porto Alegre e Caxias. Foram esses locais até agora. E há uma prevista para maio, 12 de maio, muito provavelmente, em Osório. Aí claro, para abranger toda aquela região também do litoral, a região litorânea. E
Então, durante as audiências públicas surgem muitas denúncias, nós notamos a preocupação muito grande dos agricultores também com a sua própria saúde, mas muitas vezes eles têm medo de denunciar, Claro. né? Nós percebemos também a preocupação dos apicultores, apareceram muitos também em audiências públicas por causa desse fenômeno de extinção das abelhas, né? É um alvo de preocupação também. E é importante apontar os efeitos, os perigos, né, do agrotóxico para essas pessoas. Exatamente, também no sentido de alertar, informar a população e também possibilitar que a população, às vezes, sabe também que está sendo prejudicada e não sabe muito como denunciar. E o fórum, como o Dr. Daniel Martini ressaltou, não que detém o poder de polícia, mas pode dar o correto encaminhamento às denúncias. Claro. Dr. Martini, qual é o cenário, tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil, em termos de consumo de agrotóxicos? Nós temos um uso verdadeiramente indiscriminado de agrotóxicos no Brasil. Como referi há pouco, são 5, se nós pudéssemos traçar um paralelo de uso de agrotóxico per capita, evidente que a população não bebe o agrotóxico, a população ingere o agrotóxico indiretamente pela aplicação, por óbvio, mas nós teríamos um consumo de 5 litros ano por habitante no Brasil. E o Rio Grande do Sul é o 4º colocado no Brasil, em termos de uso de agrotóxico, são 8 litros ano. Enquanto que o consumo de agrotóxicos nos últimos 10 anos no mundo cresceu cerca de 90%, no Brasil esse número aumentou em 190%. Os produtores rurais alegam que o Brasil é um país diferenciado, é um país tropical, onde há uma incidência maior de doenças, de pragas, e por isso a necessidade é maior. O fato é que o que nós percebemos com muita incidência é que aqui no Brasil, agrotóxicos já banidos em outras partes do mundo, na Europa, por exemplo, ainda estão sendo comercializados licitamente no Brasil. Um outro tanto é contrabandeado. Nesse sentido, nós temos operações constantes aqui de combate aos agrotóxicos contrabandeados. E um terceiro problema muito sério, muito grave, é de fato o uso indevido do agrotóxico, mesmo que permitido. E vou te dar um exemplo muito claro, que é um problema muito sério. Não existe produto registrado na Anvisa para utilização na chamada dessecação em pré-colheita do trigo. Se utiliza quando o trigo está numa fase de maturação, quase no ponto de colheita, se utiliza um determinado agrotóxico para apressar a colheita e uniformizar a maturação do grão. Evidentemente que essa é uma prática utilizada para diminuir o tempo de lavoura, para que o produtor possa fazer uma segunda safra, uma terceira safra muitas vezes. E qual é o problema? Primeiro problema é que esse agrotóxico não é indicado para essa finalidade. E o segundo problema, o trigo ele é colhido rapidamente após a aplicação do agrotóxico e o agrotóxico não permanece na planta o tempo de carência necessário para que ele seja, digamos assim, metabolizado pela planta, o que ele desapareça, o que o resíduo desapareça da planta. Logo, com essa prática, o trigo é colhido imediatamente após a aplicação, o agrotóxico permanece no grão, vai para o moinho, do moinho para a padaria e da padaria para a nossa mesa do café da manhã. Então é uma situação muito séria, muito grave. Esse é o cenário, Marco Aurélio. Claro. Uma outra coisa preocupante, doutora Suzete, é a pulverização aérea. Eu gostaria de saber da senhora como está esse controle e principalmente também de produtos que estão proibidos aqui no Brasil. Bom, a pulverização aérea é uma preocupação do fórum, tanto que existe a comissão de pulverização aérea, né? E atualmente a comissão tem se dedicado a buscar junto ao MAPA uma regulamentação da pulverização terrestre, que não se tem isso atualmente,
e também busca um incremento da fiscalização em relação à pulverização aérea. Então, isso aí, logicamente, a pulverização aérea o veneno vai além vai além ele é disseminado no ambiente aéreo e vai para muito além de onde é largado. Então, é evidente o prejuízo com a pulverização, merecendo uma atenção dos órgãos fiscalizadores. Atualmente, então, a comissão busca, como o Dr. Daniel ressaltou, esse monitoramento eletrônico das aeronaves para que a fiscalização ocorra de uma forma minimamente racional nesse âmbito da pulverização. Me permita um adendo, Marco Aurélio, nesse aspecto da pulverização aérea. Dados do sindicato que congrega o setor dão conta que na pulverização aérea, em condições ideais de tempo, de vento, cerca de 25% do agrotóxico não atinge o alvo, ou seja, ocorre a chamada deriva. O agrotóxico atinge um outro local que não aquele onde deveria. Esse local pode ser cursos hídricos, matas ciliares, matas mesmo, né? Residências, núcleos urbanos. Isso em condições ideais. Imagine em qualquer alteração de tempo, com um pouco de vento ou com a pressão atmosférica alterada, evidentemente que a deriva será muito maior. E o agrotóxico vai atingir algo ou alguém que não era alvo dessa ação, dessa operação. Então, é necessário uma regulamentação muito séria, muito forte para a pulverização terrestre, mas um aperfeiçoamento da regulamentação para a pulverização aérea. E o Fórum Gaúcho compreende a necessidade urgente e imediata pelos órgãos competentes, em especial a ANAC, do monitoramento em tempo real das aeronaves agrícolas quando da aplicação dos agrotóxicos, para que se possa fiscalizar o cumprimento do distanciamento mínimo de pulverização aérea para núcleos urbanos, para vias públicas, inclusive no que diz respeito a lavouras orgânicas, muitas vezes. Muitas vezes lavouras orgânicas vizinhas são atingidas por pulverização aérea, sobretudo. Só um adendo, e nós percebemos essa preocupação dos agricultores orgânicos nas audiências públicas. Também essa grande preocupação que as suas plantações são atingidas, né, pela pulverização. E até aproveitando o ensejo, né, é uma das linhas de atuação do Fórum, não apenas combater os efeitos dos nocivos dos agrotóxicos, mas também estimular a agricultura orgânica. Claro, e o Fórum também pode fazer recomendações a agricultores, alguma entidade? Sim, o Fórum realiza uma campanha educativa muito forte. O Fórum em si, porque a recomendação, quando nós falamos em termos de Ministério Público, é uma peça jurídica Sim. própria do Ministério Público, Sim. ou dos Ministérios Públicos. Sim. Então, quando necessário, muitas vezes, os Ministérios Públicos que integram o Fórum editam formalmente a recomendação, como foi o caso dessa recomendação ao CREA para regulamentar a emissão da receita agronômica. Claro. Né? Mas o Fórum faz muito fortemente, atua em campanhas educativas de esclarecimento à população. Claro. E o que o Fórum tem feito também são notas técnicas, Sim. com relação, por exemplo, saiu a última nota técnica em relação ao PARA, a forma como foi divulgado os resultados. Sim. Então, esse tipo de atuação tem claro. Ocorrido também. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, doutora Suzete, mas a senhora tem meio minutinho para as suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, convidar a população a comparecer às nossas audiências públicas, as instituições voltadas aos interesses da saúde e do meio ambiente estão sempre convidadas a participar do fórum. E é isso mesmo, agradecer a oportunidade. Ok, doutor Martini, seu tempo também, um minutinho para as suas considerações. Marco Aurélio, o Fórum inova em muito. Pela primeira vez, me parece que nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul um fórum que congrega
diversas entidades públicas e privadas que têm um escopo muito claro, muito sério, que é o combate aos impactos dos agrotóxicos. O Fórum, ele não realiza uma atividade de caça às bruxas, nem a indústria, nem a produção rural, não, pelo contrário, mas o Fórum discute com a sociedade os impactos dos agrotóxicos. E a sociedade é chamada a colaborar, a opinar e dizer o que quer. Esse é um espaço proporcionado pelo Fórum. Com base nas demandas da população, o Fórum atua. Será que a população deseja uma produção em massa de alimentos, alimentos mais baratos, com uso de agrotóxicos? Será que a população deseja uma produção orgânica e a população está disposta a então pagar mais caro por isso? Independentemente disso, o Fórum atua para dar tranquilidade e segurança às pessoas. Aquelas pessoas que querem comprar produto convencional com uso de agrotóxicos, elas têm que saber que irão consumir um produto que atenda às exigências legais. Esse é o escopo do Fórum. Agora, aquelas pessoas que se dispõem a adquirir produtos orgânicos para privilegiar a saúde da sua família, o Fórum também trabalha por elas. Ok, eu gostaria de agradecer a participação dos senhores e também a gentileza de aceitarem o nosso convite. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá! Acho que deu, está em cima da...